talentos de acordo com a capacidade de cada um. Então aquele que recebeu 5 talentos, recebeu por quê? Porque ele era o favorito, não porque ele era capaz. O que recebeu 2, recebeu por quê? Porque ele era capaz. E o que recebeu 1, ele era capaz de 1. E a Bíblia diz que esse Senhor então se ausenta. E ele fica muito tempo fora, muito tempo fora. E um certo dia, depois de muito tempo, esse Senhor volta mais uma vez para o seu reino. Vocês estão entendendo a parábola de Jesus? Que ele não poderia mais estar com eles, ele teria que se ausentar, mas ele confiaria o reino nas mãos deles, e ele diria: agora vocês vão e seguirão e levarão as boas novas, e ele confia o reino dele nas mãos de jovens de 22, 23 anos, fracos, vulneráveis, incapazes, sentem-se fracassados, e ele conta a história dos discípulos, é a minha história e a sua história. A história dos discípulos é a nossa história. Hoje nós olhamos para a Bíblia e nós vemos grandes homens de Deus, apóstolos, escritores da Bíblia, mas eles eram igual eu e você, cheios de pecado muitas vezes antes de serem tratados, vulneráveis, fracos, incapazes, cheios de orgulho, cheios de ego, cheios de pretensões. E Jesus se ausenta e confia o reino na mão deles e fala: um dia eu voltarei, até aquele dia cuidem do meu reino. Mas vocês não ficarão sem recursos. Eu vou depositar na mão de cada um de vocês talentos. E vocês têm uma só missão: cuidar bem do investimento que eu fiz na vida de vocês. Cuidem bem do investimento que eu fiz na vida de vocês. Não tem nenhum servo no reino de Deus a quem ele não confiou algo. Não tem ninguém aqui essa noite que possa dizer assim: Deus confiou algo para 99% da igreja, menos para mim. Não tem ninguém. Porque que ele dá de acordo com a sua capacidade. E aí a história se desenvolve que esse Senhor volta. E quando esse Senhor volta, ele vai fazer o acerto de contas, que é quando? Que é o tribunal de Cristo. Ele vai fazer um acerto de contas com nós. E ele vai chegar para o cara que ele deu 5 barras de prata, e ele vai falar: cara, eu confiei a você a administração no meu reino. O que você fez com as 5 barras de prata que eu te dei na mão? Vai falar: Senhor, eu fiquei tão feliz que o Senhor confiou a mim as 5 barras de prata, que eu corri para o mercado, eu corri para o centro da cidade, e eu negociei, eu investi, eu comprei, eu vendi, eu fui um sábio construtor, e eu tenho aqui para te apresentar mais 5 barras de prata. Eu multipliquei os talentos que você me deu. Eu peguei os talentos que você me deu e eu usei eles para que o meu Senhor fosse enriquecido, para que o meu Senhor fosse conhecido, glorificado, e o reino dele se expandisse. Olha só, Senhor, tem mais 5 aqui. E aí o Senhor olha para ele e fala 3 características. Primeiro ele diz: você foi um servo. Eu te chamo de servo, você me serviu. Você não foi um servo, você foi um servo bom. Você não foi um servo mau, você foi um servo bom. E você foi fiel. Você foi fiel com o depósito que eu coloquei na sua vida. Você foi fiel com a capacidade que eu depositei na sua vida. E aí, diante daquele acerto de contas, ele fala o seguinte: você foi fiel em tão pouco. O que eu coloquei na sua mão foi tão pouco comparado com o que eu tenho no meu reino. Eu coloquei tão pouquinho na sua mão, mas você foi fiel no pouco. E eu não vou te colocar sobre o pouco. Eu vou te colocar sobre o muito. A matemática de Deus é diferente do homem. Sabe por quê? Eu sou pastor numa igreja em Florianópolis, e a tendência do coração humano é colocar sobre mais aquele que mais tem. É colocar sobre mais aquele que se destaca. Mas com o nosso Senhor não é assim. Porque vai vir o cara que tem só 2 talentos. Ele tem menos que o que tem 5. Talvez o cara que tem 5 é o cara que prega, é o cara que canta, é o cara que toca, é o cara que tem um monte de seguidores, é o cara que viaja o Brasil inteiro, é o cara que tem um monte de... sabe? Cheio de dons. No mundo ministerial pode ser esse. No mundo
do mercado de trabalho. O cara que tem 5 talentos é um investidor, é o cara que onde coloca a mão vira dinheiro, vira ouro, é o cara que sabe prosperar, é o cara que sabe crescer, é o cara que sabe investir. Ou é aquele cara que tem a família perfeita, é aquele cara que tem os filhos perfeitos, é o cara que tem tudo perfeito. Você olha e fala assim, poxa, esse cara é abençoado. Esse cara, olha, a vida dele é toda certinha, a vida é perfeita, tudo dá certo. Amém? Ele vai ser recompensado por isso. Mas chega um segundo cara que tem só 2 talentos. E ele fala, meu filho, o que foi que você fez com o que eu botei na sua mão? Fala, Senhor, eu sabia que o Senhor tinha me dado de acordo com a minha capacidade. E eu corri para o centro da cidade, eu corri para o mercado, e eu negociei, eu comprei, eu vendi, eu investi. E está aqui, Senhor, mais 2 talentos. Eu multipliquei o que o Senhor me deu. E Jesus, naquele dia, ele está contando uma parábola de como esse Senhor vai reagir. Ele reage com o que tem 2 talentos, igual ele reagiu com o que tinha 5. Ele fala, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. O cara que foi fiel com 2, está sobre o muito. E o cara que foi fiel com 5, também está sobre o muito. No reino de Deus, fidelidade é o que importa e não sucesso. Nós não fomos chamados para ser bem-sucedidos, nós fomos chamados para ser fiéis. E o cara que foi fiel com 2, ele disse, eu vou te colocar sobre muito. E o cara que foi fiel com 5, ele falou, eu vou te colocar sobre muito. A matemática de Deus é diferente do homem. E aí tem um terceiro cara. Tem um terceiro cara que vai chegar e ele tinha ganho só 1 talento. E esse cara que ganhou só 1 talento, ele talvez é aquele, às vezes é você, que anda na vida falando assim, eu queria tanto fazer por Deus, mas Deus nunca me deu oportunidade. Eu queria fazer tanto por Deus, mas olha a família que Ele me colocou, olha os pais que Ele me deu, olha os filhos, olha a esposa, olha o marido, olha a casa, olha o emprego, olha a família em que eu cresci, olha o lar em que eu nasci. Olha a minha situação, olha as minhas características, olha as minhas limitações. Eu não sei fazer isso, eu não sei fazer aquilo. E esse vai passar durante a sua vida inteira falando, eu teria feito se o Senhor, eu teria ido se o Senhor, eu teria dito sim se o Senhor. E esse começa a guardar dentro do seu coração amargura para com Deus. Ele, na verdade, externamente, ele é um crente legal, bonito, mas lá dentro ele guarda resquícios de amargura com o seu Senhor, porque o seu Senhor deu tanto para outros e não deu para ele. O seu Senhor deu tantos talentos para outro e deu somente 1 para ele. E a história desse servo, quando o seu Senhor chega para ele, ele fala assim, o que foi que você fez com o talento que eu te dei? Fala, Senhor, eu ouvi dizer por aí, correm rumores pelo reinado, pelo reino, de que o Senhor é um Senhor duro demais, que você exige muito do seu povo, que você exige muito dos que te servem, que na verdade você vai numa lavoura que você nem semeou e quer colher dela. E não é esse o nosso testemunho às vezes para Jesus. Como é que você quer que eu faça se você não semeou na minha vida? Como é que você quer que eu responda se você não me deu esse talento, esse dom, essa capacidade, essa habilidade? Como é que o Senhor quer que eu me lance se o Senhor não me deu os recursos para me lançar? E ele fala assim, eu ouvi dizer que você era mau e eu fiquei com medo. Que muitos de nós vivemos reféns do medo de um Deus que é duro demais, um Deus que exige demais, um Deus que é injusto demais, um Deus que não vê as minhas limitações. Olha o meu irmão, olha a minha irmã, olha o fulano, olha o ciclano. E eu, Deus, se o Senhor tivesse me dado, se o Senhor tivesse me colocado, se eu tivesse tido a oportunidade de compartilhar a palavra, se naquela vez o Senhor tivesse me enviado, se naquela época eu tivesse tido finanças, recursos. E esse servo pega esse talento e ele enterra esse talento. E ele chega para o seu Senhor e diz, Senhor, está aqui o talento que você me deu. Ele fala, servo mau, servo tolo, servo inútil.
Você foi acreditar. Se você sabia, se você achava que eu colhia em uma lavoura que eu não plantei, por que foi que você enterrou o seu talento? E Jesus está contando essa parábola em luz da vinda do reino dos céus. Ele está falando que naquele dia o seu Senhor virá acertar contas com o seu povo. E eu falo para uma igreja que talvez, porventura, você se encontra nesse terceiro quadro, em que as pressões da vida e os desafios da vida te jogaram num canto, numa sinuca de bico ali da vida, onde você sentiu-se justificado ao longo dos anos de dizer não para o chamado de Deus na sua vida, ao invés de dizer sim. E talvez você olhou para a vida de outros irmãos que cresceram com você, no grupo de jovens, dos casais, dos jovens adultos, e você falava: Senhor, para ele você deu 5, para o outro você deu 10, para aquele você deu 7, para mim o Senhor foi tão injusto. Se eu tivesse isso e aquilo outro, a história vai. E naquele dia o Senhor vai olhar: mas eu tinha te dado o suficiente para você ser fiel. Eu tinha depositado nas suas mãos aquilo com o que você era capaz de me servir, de me amar e de me adorar. Jesus conta essa parábola diferente de Paulo, mas o que ele está dizendo é que Deus fez um depósito na vida de cada um que está aqui nessa sala hoje.